Este é apenas um dos temas para a análise com Carlos Brito, Presidente da Ordem dos Economistas, Delegação Regional do Norte. Carlos Brito, bom dia, obrigado por estar connosco. Olhamos para toda a situação internacional que está a afetar os preços e começamos logo com o petróleo, com este novo aumento dos combustíveis em Portugal, 9 cêntimos no gasóleo, 3 cêntimos e meio na gasolina. É uma situação que está a tornar-se normal. Bom dia, Jorge Oliveira. Cumprimento também os nossos telespectadores. É sempre um gosto estar aqui. Sim, eu acho que esta incerteza é o novo normal. A Europa, e estamos no espaço europeu, tem dois grandes concorrentes a nível mundial. O bloco dos Estados Unidos e o bloco da China. A diferença é que o da China é previsível. Atualmente, o dos Estados Unidos é altamente imprevisível. E a questão não é, mas agora vai subir, vamos ter combustíveis acima dos 2 euros por litro e depois como é que será? Eu quase que diria que isto já não é notícia. É o novo normal, esta imprevisibilidade e esta flutuação de preços e das condições económicas. Devo dizer, é muito mau para a economia. Porque uma coisa que os agentes económicos gostam é de saber com o que é que contam. E, portanto, aliás, reparo, hoje já ninguém faz filas nas bombas de gasolina para aproveitar enfim, o preço ainda mais baixo. É o novo normal. É o novo normal. Enquanto esta administração americana estiver no poder, vamos ter que nos habituar a isto. Isto também tem implicações na inflação e ouvimos aqui as declarações de Christine Lagarde. Para já, as taxas mantêm-se inalteradas, nos 2,25%, mas em setembro, se isto continuar, este conflito no Irão, provavelmente haverá aí uma subida para conter a inflação, não é? Com consequências também para a economia. Olha, essa é que eu acho que é uma questão verdadeiramente interessante, porque o Banco Central Europeu tem uma missão muito clara: controlar a inflação. Curiosamente, a Federal Reserve nos Estados Unidos tem uma dupla missão, que é não só controlar a inflação, mas também assegurar o máximo nível de emprego. Na Europa é apenas a inflação. Portanto, e a senhora Lagarde tem isto, enfim, é para isto que ela é paga, para controlar a inflação. E a inflação, de facto, tem estado um pouco espevitada, embora esteja a retroceder face àquilo que ocorreu nos primeiros meses deste ano. Nós sabemos que o grande mecanismo para controlar a inflação é aumentar as taxas de juros. E as taxas de juros provocam uma coisa, provocam o arrefecimento da economia. Ou seja, as famílias têm tendência a endividar-se menos, vimos uma peça que atingiu um valor elevado, vão ter tendência a endividar-se menos, as empresas a mesma coisa e idem aspas para o Estado. Só que há aqui um problema. Mas será que a economia europeia está tão sobreaquecida como isso? A variação homóloga do PIB no primeiro trimestre deste ano foi 0,7%. O ano passado, o produto interno bruto na União Europeia cresceu 1,5%. Nos Estados Unidos cresce acima de 2% e na China cresce na casa dos 5%, embora os dados chineses nunca sejam muito fiáveis. Face a estes números, pergunta-se, mas será que a economia está tão sobreaquecida? E uma política de taxa de juros um bocadinho mais elevada, será que depois não tem um efeito pernicioso? Isto é, pode de facto fazer baixar a inflação, cujas causas são externas, não são internas, isto é, não resultam de um excesso de procura. E será que isso não pode provocar uma crise? Essa é que é a grande dúvida. É a minha dúvida e ao meu lado estão imensos analistas que têm também a mesma dúvida, que é saber se, apesar de tudo, a política de taxas de juros do Banco Central Europeu não será demasiado restritiva. Por esta razão simples, a causa é externa. E sabemos exatamente qual é a causa. Neste momento, só por ser, enfim, há uns anos, no caso da Ucrânia, atualmente tem a ver com a guerra no Médio Oriente. Claro, tão claro como isto. E voltamos ao responsável por essa causa, Donald Trump, que anunciou novas tarifas sobre dezenas de países, entre os quais estão os países da União Europeia.
Que lhe parecem este novo anúncio? Há aqui uma escalada da guerra comercial dos Estados Unidos contra todos? Jorge, eu diria Muitos que... deles são aliados dos Estados Unidos. Sim. Jorge, eu diria o seguinte, não são novas, são velhas sob outra forma, porque aquelas que ele anunciou foram reprovadas, precisavam de ir ao Congresso e legalmente não podiam ser aplicadas. O que significa que a equipa jurídica da administração americana teve que encontrar um novo fundamento para aplicar as velhas tarifas. E, portanto, estas que foram anunciadas são as outras. É um pouco como aqueles casos em que a pessoa inaugura várias vezes a mesma obra, não é? Mas isto já foi inaugurado uma vez, agora é inaugurado segunda vez. São as velhas tarifas, até talvez mais baixas do que aquelas que tinham sido anunciadas há uns meses atrás. E o argumento jurídico é este. É que os países sobre os quais incidem estas tarifas que foram anunciadas não têm legislação para o trabalho forçado. E quando nós vemos que há países que são afetados, como os países da União Europeia, como o Japão e como o Canadá, eu acho que isto é um argumento jurídico que pode servir para consumo interno nos Estados Unidos, até pode servir para fundamentar, do ponto de vista jurídico, estas tarifas, mas, sinceramente, não tem adesão nenhuma à realidade. A questão é o argumento inicial é uma política proteccionista dos Estados Unidos. Carlos Brito, muito obrigado por este comentário. Bom fim de semana. É um gosto. Bom fim de semana. Obrigado. E assim que fechamos este jornal, não perca já a seguir notícias 12. Para mim é tudo. Bom fim de semana.